Então, continuando aqui a nossa aula de diagnóstico laboratorial do HIV. Exames laboratoriais que são utilizados para o diagnóstico do HIV. O que a gente tem hoje de mais moderno para detectar HIV? Então, no início dos anos 80, quando foram descobertos os primeiros casos de HIV, os exames laboratoriais não eram tão precisos iguais são hoje o diagnóstico. Então, hoje a gente está trabalhando com uma janela diagnóstica aqui, ó, de 10 dias. O que quer dizer isso? Que existe uma classificação que é a classificação de Feibig. Essa classificação de Feibig, ela foi utilizada para o estagiamento laboratorial da infecção pelo HIV. Essa tabela é muito útil porque ela conseguiu dividir a infecção HIV em estágio 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a gente tem 7 estágios. Qual que é o primeiro estágio? O estágio 0. O estágio 0, ele vai da infecção, então o paciente teve uma relação desprotegida hoje e ele resolveu daqui uma semana, ficou preocupado, daqui uma semana ele foi no laboratório para fazer um exame para HIV. Resolveu ir lá no laboratório. Ai, me contaminei, acho que me contaminei, não estava muito bem, não acabei me prevenindo, eu sou um bocó, né? Eu tive uma relação desprotegida. Muito bem. Daqui uma semana ele foi lá no laboratório. Qual a orientação que esse paciente tem que ter do médico, se ele for procurar um médico? O médico vai falar, não, com quantos dias você teve essa relação? 7 dias. Então, meu filho, você está no estágio 0 aqui de diagnóstico para o HIV. Não existe nenhum exame laboratorial que vai dar positivo com menos de 10 dias após a infecção. Então, o RNA viral dá negativo, a proteína P24 dá negativa e o ELISA dá negativo. Então, para o diagnóstico do HIV, a gente tem exames que detectam o vírus por PCR. Nós temos anticorpos contra proteínas. Não, vou reformular. A gente tem exames para detectar a presença da proteína P24. E a gente tem um método chamado ELISA, tá? A gente tem um método chamado ELISA, que é enzima imunoensaio, tá? Esse teste enzimático, ele detecta a presença de anticorpos, E tem um teste chamado de teste confirmatório para HIV, chamado de Western blot. Esse teste confirmatório de HIV, ele só será feito em caso de paciente que apresentar teste positivo por alguma dessas etapas. É um teste confirmatório. Então, precisa fazer testes confirmatórios? Sim. Todo HIV tem que ser feito teste confirmatório, seja ele teste molecular ou o Western blot, mas isso a gente vai ver depois. Aqui é importante você saber que tem um exame que detecta a presença do RNA viral, do vírus. Um segundo exame que detecta a presença, aqui é o RNA, o material genético, da proteína do capsídeo, P24. E 2 exames aqui, que esse Feibig fez a classificação, o ELISA e o Western blot, que detectam anticorpos. Então, 2 exames que detectam pedacinhos do vírus no sangue e 2 exames que detectam a presença de anticorpos, tá? Então, até o 10º dia, do 10º dia até o 10º dia, nenhum dá positivo. Aqui é uma janela imunológica ou mais utilizada hoje para o HIV, janela diagnóstica. Muito bem. Do 10º dia ao 17º dia, a partir do 10º dia, o único marcador que ele classificou aqui no estágio 2 é o RNA viral. Então, a partir do 10º dia da infecção,
Isso é muito importante vocês saberem para vocês orientarem os bocós que acabam tendo relação sexual desprotegida. A partir do 10º dia que o paciente teve aquela relação sexual desprotegida, ele já pode fazer um exame, desde que seja um exame que detecta a presença do RNA viral. Então, você tem um RNA viral aqui presente entre o 10º e o 17º dia, ok? Do 17º dia, a partir do 10º dia até o 22º, já começa a aparecer a presença do capsídeo, proteínas do capsídeo. Já temos exames laboratoriais que detectam a presença do capsídeo, da proteína do capsídeo viral, tá? Então, até o 22º dia, vocês observam aqui, nenhum exame para anticorpo dá positivo. Então, se você fizer um exame laboratorial para diagnóstico do HIV e esse exame é somente pesquisa do HIV, a sua janela diagnóstica aqui aumenta para 22 dias. Tá? A partir entre o 22º dia ao 25º, você já tem a presença de anticorpos. Tá? Presença de anticorpos. Então, se você observar aqui nessa imagem, aqui seria 10 dias. 10 dias. Aqui seria 17 dias. 10 dias, 17 dias para aparecer a proteína. E aqui seria 22 dias. Então, seria 10, 17 e 22. 10, 17 e 22. 10, 17 e 22. Então, com 10 dias, você detecta a presença do RNA, a partir do dia da infecção, que o bocó teve a relação desprotegida. O 17º começa a aparecer proteína do capsídeo e a partir do 22º dia, os primeiros aqui testes laboratoriais para pesquisa de anticorpos começam a aparecer, tá? Isso aqui vai até o 25º. Do 25º dia em diante, já começa a dar um teste chamado Western blot. Já aparece aqui as bandas indeterminadas, tá? E nós temos todos os exames dando positivos a partir de um mês da infecção. Você já tem maioria dos exames laboratoriais já dando positivo para infecção pelo HIV, tá? Então, você vê aqui que o RNA em torno de 10 dias, a proteína 17, 22 o IgM e exatamente 30 dias qualquer exame laboratorial vai detectar a presença do anticorpo. Então, qual que é a janela imunológica ou diagnóstica para HIV? 10 dias. 10 dias. Tá? Para a pesquisa de vírus. E qual a janela imunológica ou diagnóstico para a pesquisa de anticorpos? 22 dias. É aqui, nesse período, você não detecta HIV. Anticorpos contra HIV. É importante diferenciar que o anticorpo da classe IgM, ele aumenta, na maioria das vezes, em infecções agudas. Tá? Ele aumenta, o primeiro anticorpo que aparece em uma infecção é o anticorpo da classe IgM, indica infecção aguda. Depois, o IgM começa a cair à medida que o IgG começa a subir. Então, tem uma fase que tanto o IgG como o IgM, nessa fase aqui, vão dar positivo. Os dois vão dar positivo, certo? E depois o IgE permanece elevado para o resto da vida, conferindo imunidade, memória imunológica. Mas no HIV, isso pouco importa. Por quê? Porque a presença do anticorpo indica que o paciente tem HIV. Como o HIV não tem cura e como o HIV não responde a esse tipo de o meu IgM caiu, não estou mais na fase aguda da doença, estou na fase crônica. Tudo bem, mas você continua com HIV. Você tem que ser avaliado para verificar em qual período você está. Né? Então, na maioria dos testes laboratoriais de ELISA, é anticorpos totais, pesquisa de anticorpos IgG e IgM. Tem algumas doenças, por exemplo, a toxoplasmose, esse diagnóstico é muito importante,
Por exemplo, o paciente que deu IgG para toxoplasmose, quer dizer, já teve contato, mas se ele tiver com IgM positivo, quer dizer, ele está com toxoplasmose. Então, tem várias doenças que é assim o diagnóstico. No HIV é diferente, porque independente se é anticorpo com IgG ou IgM, o paciente tem anticorpo, ele tem HIV, de forma indireta. Tudo bem? Ficamos por aqui.